Olá, alunos, bom dia! Alunos do nosso clube das 6h30 da manhã, os nossos estudos que nós estamos fazendo. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade devido à internet estar ruim, mas eu não quero deixar vocês prejudicados. Nós vamos continuar aqui em vídeo do estudo do livro Libere o Seu Potencial de hoje e eu vou enviar para vocês esse treinamento, tá? Para vocês terem disposição e estudarem já, para a gente não atrapalhar a nossa caminhada, tá? Como eu falei, nós estamos na introdução do livro, tá? Nós estamos na introdução do livro e hoje eu vou falar com vocês sobre o princípio do potencial. Olha só, olha o que Deus diz aqui sobre potencial. Vamos lá, vamos começar aqui os nossos estudos da introdução, a parte introdutória, tá? Vamos lá. Existem 5 bilhões de pessoas neste mundo. Cada uma delas é muito especial, singular, original e importante. Cada uma possui uma combinação genética que faz dela um indivíduo distinto, com digitais impossíveis de serem duplicadas. Não há ninguém igual a você neste momento e nunca haverá. Cada um de nós, seja negro, mulato, amarelo, vermelho ou branco, foi concebido para um destino, gerado para um propósito e embrulhado com um potencial para viver uma vida plena de sentido e realização. Lá no seu íntimo reside uma semente de grandeza esperando para germinar. Você foi dotado de talentos naturais, dons, desejos e sonhos. A humanidade em todas as culturas, raças e situações socioeconômicas vive com o instinto natural de manifestar seu potencial. Toda a criação segue o princípio do potencial. Tudo tem o instinto natural de liberar suas capacidades. Os reinos animal e vegetal estão plenos de evidências sobre esse fato. O Criador projetou tudo com esse princípio do potencial, que pode ser simplificado no conceito de uma semente. A Bíblia afirma que Deus criou tudo com sementes de acordo com as suas espécies. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Em essência, dentro de cada coisa criada, se mantém oculto o potencial de realizar e produzir muito mais do que percebemos. Por favor, preste atenção. Quando Deus criou a terra e colocou o homem no jardim, ele não deu ao homem um produto acabado. Embora Deus soubesse que o homem precisaria de comida, roupas, abrigo, transporte e outros itens de conforto, não tornou todas essas coisas disponíveis instantaneamente. Deus deu a seguinte ordem ao homem. Gênesis 1, 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Cada uma dessas ordens supõe que a capacidade de ser fértil e o potencial de se multiplicar, encher e subjugar estavam presentes no homem, esperando ser ativados, usados e liberados. Essa ordem também implica que a fertilidade, a liberação da vida oculta e a multiplicação e a reprodução, da vida oculta não dependem de Deus, mas do indivíduo que possui a semente. Você tem a capacidade plenamente de alcançar o propósito que você recebeu de Deus. O Criador lhe deu a responsabilidade de lançar essa semente preciosa em obediência aos seus mandamentos. Liberar o potencial é um problema seu, não de Deus. Henry Ford disse uma vez: meu melhor amigo é aquele que faz brotar o melhor de mim. Olha só que interessante. Meu melhor amigo é aquele que faz brotar o melhor de mim. Então, aqui a gente começa a entender esse princípio poderoso do potencial que é simplificado através de uma semente. Cada um de nós recebeu uma semente de grandeza
que precisa ser liberada através dos nossos dons, talentos e habilidades. Os nossos dons, talentos e habilidades, eles são liberados através da ação conjunta com Deus, com o nosso Criador. E aí, nós precisamos entender o seguinte: quando nós falamos de prosperidade, prosperar é algo natural quando você está conectado à sua origem. Por exemplo, quando Deus quis criar a terra, ou na verdade, quando ele quis criar a planta, ele não falou planta surja. Ele não disse isso. Ele disse terra produza planta. Por quê? Deus, ele segue esse princípio que se chama princípio da origem e do produto, que diz o seguinte, anota isso, gente. Todo produto que sai de uma origem precisa se manter conectado com a origem para que possa sobreviver e prosperar. E quando nós estamos falando de prosperidade, prosperidade aqui é crescer com tudo aquilo que foi colocado dentro do produto. Prosperidade é natural para o produto quando está conectado à origem. Então, a planta saiu da terra. Se você tirar a planta da terra, você está tirando todas as capacidades de germinação da semente de grandeza da planta. Porque a planta precisa se manter conectada com a terra para que possa prosperar. Se ela saiu da terra, ela precisa se manter conectada. Quando Deus quis criar os animais, deixa eu pegar a Bíblia aqui para acompanhar com vocês aqui. Deixa eu só ler com vocês que é mais interessante e fica melhor para os nossos estudos, tá? Vamos lá. Gênesis 1, olha só. Só em Gênesis 1 aqui tem muita coisa boa, tá? Gênesis 1, versículo 11. Ó, a gente está falando do 11. E disse Deus, produza a terra plantas, erva que dê semente. Olha isso, que interessante, gente. Quando Deus quis criar a planta, ele falou a terra, tá? Ele falou a terra. Agora, quando a planta foi criada, ele falou que essa planta dê sementes. Olha só que interessante. Dentro de uma planta possuem sementes que possuem potencial para criar outras plantas e gerar outras plantas e outras sementes e outras plantas. Dentro de Deus, esse princípio de multiplicação, de prosperidade, é natural. É natural. Quando Deus quis criar a terra, ele falou a origem. Porque dentro da origem, que é a planta, a terra possui todos os nutrientes necessários para suprir os desejos da planta, para suprir as necessidades da planta. A planta, enquanto conectada à origem, ela vai prosperar de forma natural, sem trabalho, sem esforço, é só estar conectada e agir de acordo com todos os suprimentos que a terra entrega para a planta. Agora, a planta precisa liberar o quê? Sementes. Vamos continuar. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Olha só. Quando Deus quis criar o sol, ele falou aos gases. Gases. Em hebraico aqui você consegue entender que ele chamou a existência o sol, a lua, através dos gases, tá? Gases. Então, o sol está conectado aos gases e ele prospera na origem. Ele prospera no local pelo qual ele foi plantado. Vamos continuar. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas. Olha isso, gente, é muito importante. Eu estou falando com calma aqui para a gente entender. E disse Deus, produzam as águas abundantemente peixes, ou répteis de alma vivente. Meu Deus. Olha só que interessante. E depois ele fala, e voem as aves sobre a face da expansão.
dos céus, ou seja, as aves nos céus, os peixes nas águas. O peixe saiu da água. A água é a origem do peixe. O peixe não pode ser colocado para voar, porque o propósito pelo qual ele foi criado não foi para voar. Pegue o peixe e coloque na água e ele vai prosperar naturalmente, porque a água é a origem do produto. Lembra comigo? Todo produto que sai de uma origem precisa se manter conectado com a origem para que prospere naturalmente. Se você tirar a planta da terra, ela vai morrer. Se você tirar o peixe das águas, ele não vai prosperar, ele vai morrer. Então, todo produto precisa se manter conectado para prosperar, para avançar. E prosperar é natural quando o peixe está na sua origem, quando ele está na água. Vamos continuar. No versículo 21, a gente já falou dos peixes, agora ele dá uma ordem, ó. Frutificai e multiplicais e enchei as águas. O princípio de multiplicação, o princípio de frutificar, é um princípio de liberação do potencial. Agora, vamos lá. No versículo 24, e disse Deus, produza a terra animais conforme a sua espécie. Quando Deus quis criar os animais, ele falou a terra, gente. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Deus nunca fala ao produto final. Deus sempre traz da origem, porque é sempre a origem que vai suprir as necessidades do produto. Vocês estão entendendo? Então, no versículo 26 é o versículo mais importante aqui do nosso estudo. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha só, quando Deus quis criar a planta, ele falou à terra. Quando Deus quis criar os peixes, ele falou ao mar. Quando Deus quis criar o sol, ele falou aos gases. Quando Deus quis criar os animais, ele falou à terra. Quando Deus quis criar o homem, ele falou consigo mesmo. E aqui a gente aplica o princípio da origem do produto. Todo produto que sai de uma origem precisa se manter conectado a essa origem para que a prosperidade e a liberação do potencial seja natural. Ou seja, você e eu só vamos prosperar enquanto estivermos conectados ao Criador. Se eu estou conectado à minha origem, que é Deus, a prosperidade para mim é natural, porque em Deus existem todas os meus suprimentos, as necessidades que eu preciso para prosperar, para liberar o meu potencial. É assim a planta e a terra. Tire a planta da terra e ela não vai prosperar. Tire o homem de Deus e ele não vai prosperar. Nós não estamos falando de riquezas aqui, gente. Eu sei que vocês podem falar assim comigo, Alan, existem muitos ricos aí que não estão conectados com Deus e estão enriquecendo. Nós estamos falando de ali, nós estamos falando de enriquecimento ali. O que eu estou falando é de prosperidade. Prosperidade é estar em paz no meio do caos. Prosperidade é prosperar em todas as coisas. Na família, na saúde, no dinheiro, nas finanças, em tudo. Prosperidade é diferente de riquezas. Riquezas é acúmulo de bens. Prosperidade é suprimento. Prosperidade é avanço. Prosperidade é liberar e manifestar a semente de grandeza que possui dentro de nós, através da conexão com o nosso Criador. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui a leitura do nosso estudo, tá? Ele diz assim, ó, nas últimas 2 décadas tenho me dedicado a entender, ativar, disponibilizar e liberar meu potencial e o potencial de outras pessoas. Parte dessa dedicação envolveu estudar e observar a vida de alguns homens e mulheres líderes de proeminência neste mundo. Pessoas que afetaram positivamente a sociedade porque liberaram seu potencial
e o elevaram ao máximo. Em consequência, estou convencido de que cada indivíduo vem ao mundo com uma bagagem potencial que excede qualquer tentativa de medir sua força. Também acredito que esse potencial é viável apesar do ambiente externo no qual ele se encontra. Meus estudos e experiências também revelaram que esse potencial deve ser liberado com a aplicação de alguns princípios que sempre se manifestam na vida daqueles que se valeram de sua capacidade inata. A presença e a aplicação desses princípios eram visíveis, não importando a condição étnica, social ou econômica prevalente. Embora eu tenha dito que todos possuem grande potencial e a capacidade de libertar essa impressionante capacidade, também acredito com grande tristeza que nem todos se tornarão aquilo que o Criador espera que se tornem. Muitas pessoas são mero produto de seu ambiente e se permitem vitimizar pelas opiniões dos outros, assim como por julgamentos baseados em padrões humanos. Falta-lhes o desejo de mudar ou de enfrentar as limitações que lhes são impostas, seja por elas mesmas, seja pelos outros, e assim elas deixam de dar os passos necessários para desenvolver seu potencial. No entanto, também creio que qualquer pessoa de qualquer idade, em quaisquer circunstâncias, pode transformar-se, se assim desejar. Você pode se tornar tudo o que Deus planejou para você. Se estiver disposto a desafiar as normas e ousar acreditar em como Deus avalia a sua capacidade. O que faz você sofrer não é aquilo que você não sabe. É aquilo que você sabe, mas não sabe assim tão bem. Olha, essa frase aqui é extremamente interessante. Olha só. O que está impedindo de você avançar é justamente aquilo que você já sabe. Então você precisa aprender a desaprender para aprender novamente. O que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe vai te levar para o próximo nível. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos liberar o seu potencial. Então, o propósito deste livro é fazer você examinar e desafiar as muitas opiniões que têm pesado sobre sua vida por anos. Meu maior desejo é liberar de dentro de você a coragem para correr atrás da enorme capacidade que reside bem no seu íntimo, valendo-se da reserva de vida que seus pares ainda não enxergaram, e desafiá-lo a soltar as amarras da silenciosa riqueza de poder que está clamando por visibilidade. Quando terminar de ler esse livro, leia-o novamente até que os princípios e as verdades neles contidos se tornem parte natural de seu pensamento. Até que você tenha consciência de que compreender e liberar seu potencial é simplesmente tornar-se você mesmo, seguindo as intenções originais de Deus, o Criador. Nada é impossível para aquele que crê. Olha a frase aqui. Uma semente, enquanto não for lançada, é apenas a promessa de uma árvore. Meu Deus do céu. A semente, enquanto não for lançada, é apenas a promessa de uma árvore. A semente de grandeza dentro de nós. Às vezes nós temos um desejo de ser empresário, de abrir uma empresa, de escrever um livro, né? De compor uma música. Mas enquanto isso não for lançado, é apenas a promessa de um possível livro. É apenas a promessa de uma possível empresa, de um possível negócio, de uma possível música. Falar que você tem potencial é tão perigoso que você precisa tomar cuidado. Potencial é aquilo que você poderia fazer, mas não está fazendo. E aqui a gente termina a introdução. E, gente, isso só foi a introdução do livro. Olha só que maravilha. Nosso livro é Libere o Seu Potencial. Isso só foi a introdução. Nós vamos agora, na próxima live, amanhã, para o capítulo 1, que é a tragédia do potencial não liberado, tá? Não liberado. O que é que eu quero que vocês façam? Baixem esse estudo aqui, tá? E quando nós concluirmos todas as aulas da semana, nós vamos
na live final a gente vai corrigir juntos, tá? Esse e-bookzinho que eu estou mandando para vocês, que é um e-book de estudos. Mas essa foi a introdução, gente. Eu não podia deixar de não gravar. Tivemos alguns problemas na internet, choveu muito aqui em Lauro, mas já estou providenciando. Eu quero que você convide mais pessoas amanhã, porque amanhã nós já resolvemos isso. Então, meu grande abraço, muito obrigado por você ter acordado. Eu fiz isso justamente para suprir e para dizer que eu sou muito grato a você por ter acordado hoje às 6h30. Então essa aula vai estar disponível para que você possa desfrutar e estudar com a sua família, tá bom? Meu grande abraço e nós estamos estudando o livro Libere o Seu Potencial do Dr. Miles Monroe.